Fala, seus lindos! Aqui é o Cauê Iago e hoje, pessoal, a gente tá vivendo simplesmente o maior dia da história recente de Dragon Ball. Eu juro pra vocês, eu nunca vi o fandom desse jeito desde o anúncio de Dragon Ball Super lá em 2015. Porque dessa vez simplesmente não é um rumor pequeno e nem um leak duvidoso. É bomba real oficial. Dragon Ball voltou. Dragon Ball voltou, oficialmente com remake, com nova continuidade, com a saga Moro em produção, com o Toriyama, é claro, envolvido em tudo isso antes de partir. E eu sei que tá todo mundo muito perdido, surtando aí, brigando, discutindo no Twitter sobre como é que vai ser, criando teorias, né, sobre como é que tudo isso vai rolar. Então hoje eu vim fazer esse vídeo aqui, um vídeo definitivo, sem clickbait, sem pânico, sem fanfic. Eu vou responder as perguntas mais frequentes, né, acerca desse assunto, que eu vi que a maioria de vocês estão tendo nesse momento. É claro, com tudo isso sendo baseado em fontes confiáveis e no que a gente tem até agora de informação. E sim, não é nem um exagero falar que agora a gente está de fato jogando com o futuro da franquia Dragon Ball. Então já deixe seu like, se inscreva no canal porque esse vídeo vai ser histórico e bora para esse caos maravilhoso que está sendo a volta de Dragon Ball Super. Então vamos lá, rapaziada, vamos começar pelo básico. Esse remake vai até a saga do Moro mesmo? E sim, o plano original sempre foi esse. O que a gente sabe até agora é que internamente esse projeto, esse remake do Dragon Ball Super, era para ser chamado de Dragon Ball Super Kai. A ideia era refazer toda a linha do tempo de Dragon Ball Super, desde o Bills, é claro, de forma condensada ali, com melhor qualidade, com cortes mais limpos, menos fillers e mais fidelidade ao mangá, é claro, porque eu não sei se vocês lembram, mas o mangá foi lançado depois do anime de Dragon Ball Super. Tudo aquilo que a gente acompanhou até o final do Torneio do Poder saiu primeiro do que o mangá. Agora o que eles estão fazendo é adaptando o anime ao mangá, né? Acho que deu pra entender. O negócio é que quando esse Kai, que agora chama Dragon Ball Super Bills e que vai ser chamado Dragon Ball Super Frieza, provavelmente, assim, vai mudando o nome conforme as sagas forem avançando, vai dar espaço pro Dragon Ball Super Moro quando assim, né, chegar a saga da Patrulha Galáctica, no caso, né? Desculpa se eu tô me enrolando um pouco, porque esse vídeo aqui, óbvio, tá sendo feito com um pouco de pressa para chegar a informação de forma mais rápida e precisa aí para você. Ou seja, tudo isso está sendo feito para evitar que a gente tenha novos hiatos gigantescos, como é o caso que a gente sofreu agora depois que o Dragon Ball Super parou e enfim, a gente ficou sem informações sobre o Dragon Ball Super durante muito tempo. É claro que a gente ainda vai ter pequenas pausas entre os arcos, né? Mas nada como esse buraco de anos que a gente acabou sofrendo agora. Outra pergunta frequente é: isso é remaster ou remake? E isso aqui confunde muita gente, viu? Pelo que eu vi, os cortes principais são os mesmos, é claro. As lutas seguem ali basicamente a mesma estrutura. Muita gente percebeu isso ainda pelo detalhe ali do episódio 5 do Goku Super Saiyajin 3 e tudo mais. Os eventos grandes, obviamente, vão seguir ali continuando iguais, mas tá tudo sendo retrabalhado. A qualidade de imagem, a direção ali que a luta vai tomar até chegar à conclusão, né, o ritmo, a composição da cena como um geral, tudo isso vai mudar. Além disso, vai existir cenas novas ali, vão existir cenas novas dentro da luta, dentro dos capítulos, para explicar melhor. E é claro, vai ter aquelas cenas que vão ser tiradas diretamente do mangá, porque, como eu falei aqui nesse vídeo, o mangá veio depois do anime lá que a gente acompanhou entre 2015 até 2018. Então a gente vai ter muita coisa inédita e, é claro, muita coisa que vai também sair. É claro que tudo vai caminhar principalmente na direção de explicar melhor aquelas coisas que ficaram confusas na época que foi exibido Dragon Ball Super originalmente. E o ponto aqui mais importante é claro, essa vai ser a única continuidade oficial da história de Dragon Ball daqui pra frente. Então, acabou aquela bagunça de anime contra o mangá, qual que é o canônico, qual evento realmente aconteceu, acabou aquele papo de mas no mangá foi diferente, no anime foi diferente, acabou. A partir daqui vai existir uma linha definitiva pro Dragon Ball e vai corrigir toda aquela bagunça que, bom, todo mundo conhece. Outra dúvida que muita gente tá tendo é se esse arco do Moro vai continuar do Super original que a gente acompanhou ou desse novo Super, o remake. E aqui vem a informação que vale ser destacada. Os estúdios agora querem tudo mais fiel possível ao mangá. Ou seja, o Moro não vai continuar o Super que começou lá em 2015. Ele vai continuar a versão remake. Por quê?
porque vai se adaptar ao mangá. Então tudo que vier depois, o Granolah, o Black Frieza e etc, vai seguir essa nova linha do remake e, é claro, vai seguir a linha do mangá. Então, a partir de agora, a gente vai poder se guiar no mangá muito mais do que a gente se guiava antes, até porque a gente nem conseguia se guiar no mangá, já que o Dragon Ball Super que a gente acompanhava saía primeiro do que o mangá, né? O Dragon Ball Super estava muito na frente. O anime, né, no caso. Seguindo aqui, outra pergunta é se eles já começaram a produzir a saga Moro. E a resposta é sim. A produção já começou, mas você sabe, né? É aquele tipo de começo, pré-produção, design, ali o roteiro, teste de animação. E a verdade é a seguinte, se eles não anunciaram a data fixa ainda, é porque nem eles sabem. A aposta realista que a maioria das pessoas está dando aí é que seja mais para o final de 2027, 2028. Antes disso, é altamente improvável, e muito mais agora, depois do anúncio do remake, começando pelo Bills e enfim. Dragon Ball Super Bills vai soar como um especial ou é realmente um começo do remake inteiro em que a gente vai poder acompanhar e entender a história por completo? E olha, essa pergunta é muito importante e ela tem que ser sim comentada, porque oficialmente o site descreve o Dragon Ball Super Bills como o novo Dragon Ball Super, ou seja, sim, é o começo da história inteira. Eles vão manter esse nome e, ao que tudo indique, pela lógica, vão alterando ele conforme as sagas forem avançando. Até para não deixar tudo confuso, mas né, acaba que para muita gente aí vai deixar as coisas mais confusas ainda. Mas quem liga, né? O objetivo desse remake é não esticar muito a conversa, é condensar mesmo, deixar a coisa organizada e tudo pronto para quando a gente chegar ali no arco em que o Moro vai aparecer, né? A gente vai só aqui definir a continuidade, definir a história de Dragon Ball Super para o novo público, né? O público geral, resolver toda essa bagunça de diferença entre o anime e o mangá, pra gente poder continuar o Dragon Ball Super, poder continuar a história com a animação igual desde o começo, desde ali do início da saga Bills até a aparição do Moro. E é claro, assim por diante, eu espero que não pare nunca mais, amém. Por que a saga Bills e Moro tem o mesmo logo ali no Dragon Ball Super? Por que não é só a saga do Moro que se passa no espaço, né, que tem esse logo do Dragon Ball Super todo azulzinho ali remetendo ao espaço e às estrelas? E bom, a resposta para isso é porque esse é o logo da nova fase do Dragon Ball Super, a nova geração. Isso daí vai ficar em todos os arcos, independente de qual arco seja, não é só exclusivo do Moro. Vai ter remake do Broly e do filme do Super Hero? Bom, sobre isso ninguém confirmou nada. E sinceramente nesse ponto aqui entra bastante na especulação, porque tem quem acredite que eles vão sim fazer, porque eles já têm o roteiro, o design, tudo ali pronto para produzir, e tem outras pessoas que acreditam que não precisa fazer, até porque já tá tudo pronto, os filmes foram muito bem feitos e principalmente todo mundo quer que chegue no Moro logo, e é claro, eles sabem o quanto tempo a gente está esperando por isso, então não tem por que enrolar numa coisa que, bom, não precisa ser alterada, mas depois que eles estão aí fazendo a saga do Bills pela quinta vez seguida, né? Nunca se sabe. O estilo da saga Moro será o mesmo estilo visual da saga remake do Bills? E sim, pessoal, aqui vem a parte que muita gente está mais hypando. Porque qual que é a jogada? Tá sendo dito que a partir daqui o Dragon Ball vai ter um estilo diferente de tudo que ele já teve. Não é o estilo do Super, não é o estilo do Z, também não é o estilo dos filmes. É uma identidade, uma cara completamente nova, muito mais cinematográfica, muito mais fluida, muito mais consistente. E de fato, se isso for verdade, se o Dragon Ball realmente manter essa qualidade absurda que eles estão prometendo, meu amigo, o Dragon Ball vai voltar, na verdade já voltou só com esses anúncios, mas ele vai se cravar de fato no topo do topo dos animes e de qualquer outra produção aí que estiver sendo lançada. Dragon Ball vai vir para arrebentar com tudo. E um pequeno detalhe pouco importante, Toriyama estava envolvido nesses projetos? E a resposta é sim. Segundo Akio Yoko, o Toriyama estava sim envolvido tanto no remake da saga Bills como também na animação do arco do Moro. Esse projeto começou lá em 2020 e 2021, ou seja, 3, 4 anos antes dele falecer. Então isso aqui não é nenhum caça-níquel ou algo feito para ganhar dinheiro depois da morte dele. Isso era plano dele de fato, ele acompanhou os primeiros passos de tudo isso que a gente vai ver nos próximos anos. Concluindo então o que a gente tem aqui, sendo bem honesto com vocês.
isso aqui não é só um remake, isso é um soft reboot. Eles estão limpando o passado para construir um novo futuro para Dragon Ball, principalmente porque os tempos mudaram, grande parte do público também vai ser um público novo, para atualizar o pessoal, refrescar a memória, e é claro, isso tudo é por conta do silêncio de tantos anos, né, da franquia ter sido praticamente esquecida, né, por muita gente, a demora absurda em entregar novas coisas, novas informações pra gente, a falta, de anúncios sobre, quando vai voltar, sobre como que tá o desenvolvimento, enfim, a confusão da continuidade do anime, do mangá, as diferenças que tinha e é claro agora, né, não precisa falar muito sobre isso, mas a clara mudança de direção de Dragon Ball. No fim das contas, a gente entende que o Dragon Ball nunca esteve morto e que no fim ele só estava sendo reconstruído. E assim, é claro que vai ter gente que vai estar aí reclamando, vai ter muito drama, mas se eles entregarem metade do que eles estão prometendo, a gente vai estar entrando numa segunda era de ouro de Dragon Ball, porque por mais que eles estejam apagando ali meio que o que foi aquele Dragon Ball Super, foi muito bom ter vivido aquilo tudo. E quando o arco do Moro, né, finalmente estrear, eu prometo pra vocês, meus amigos, de uma forma ou de outra, Dragon Ball vai quebrar a internet. Então se prepara, porque Dragon Ball finalmente voltou pra casa.